Análise combinatória. Se queremos saber de quantas maneiras 10 pessoas podem ocupar 10 assentos, podemos fazer uma tabela listando as possibilidades e nos certificando que não falta ninguém e que não repetimos nenhuma posição. Isso é o que se fazia nos tempos de Galileu. Dar um tratamento matemático a esse tipo de problema é o objetivo da análise combinatória. Os métodos combinatórios são extensamente usados na matemática aplicada, em áreas como estatística e probabilidades e na ciência da computação, e também na teoria das decisões. Permutações e combinações são as noções básicas da análise combinatória, e são duas maneiras separadas de representar um grupo de elementos. Elas são diferentes e muitos alunos ficam confusos entre as duas. Quando a ordem dos elementos não importa, chamamos de combinação. Se a ordem importa, então temos uma permutação. Também podemos dizer que uma permutação é uma combinação ordenada. Vamos entender a diferença entre permutação e combinação com esse exemplo. Pega um cadeado com código de 3 números. Quando tentamos abri-lo com nossa senha, digamos 1, 2, 3, então a ordem é muito importante. Você não pode abri-lo com 2, 1, 3 ou 3, 1, 2. Assim, isso é uma permutação. Todas as permutações 1, 2 e 3 são essas aqui. Se fosse um cadeado de combinação, ela abriria entrando com qualquer uma dessas permutações. Formalmente, uma permutação é um arranjo em uma ordem definida de uma série de objetos tomados alguns ou todos de cada vez. Com permutações, cada pequeno detalhe importa. Significa que a ordem em que os elementos são organizados é muito importante. Existem dois tipos de permutações. Quando a repetição é permitida, para o exemplo do cadeado, poderia ser 2, 2, 2. Ou não é permitida a repetição. Por exemplo, as 3 primeiras pessoas em uma corrida. Você não pode ser o primeiro e o segundo ao mesmo tempo. Existem muitas fórmulas que são usadas para resolver problemas de permutação e combinação. Eu vou me limitar apenas para os casos em quando a repetição não é permitida. Então, para a permutação, seja P uma permutação ou arranjo de R elementos de um conjunto de N elementos distintos. Definimos P como N fatorial dividido por N menos R fatorial. Uma combinação é uma maneira de selecionar elementos de um conjunto de uma maneira que a ordem da seleção não importa. Com a combinação, apenas os elementos importam. Da mesma forma, existem dois tipos de combinação. A combinação com repetição, por exemplo, moedas no seu bolso, e a repetição não é permitida, por exemplo, números de loteria. Assim como na permutação, em uma combinação quando a repetição não é permitida, nós temos o seguinte: C é uma combinação de N elementos distintos tomados R de cada vez. A ordem não é importante nesse caso. Definimos C como N fatorial dividido por N menos R fatorial vezes R fatorial. Para entender as permutações e as combinações, nada melhor do que praticar com exemplos. Suponha que você deseja viajar de São Paulo ao Cairo de avião e que seja obrigado a fazer pelo menos uma escala em Paris. Você pode escolher 5 voos de São Paulo para Paris e de Paris para o Cairo você tem 3 opções de voos diferentes. De quantas maneiras você pode planejar esta viagem? Sejam os voos de São Paulo, Paris, A, B, C, D e E, e os de Paris, Cairo, X, Y, Z. Então nós podemos montar as seguintes rotas. Podemos facilmente verificar que existem 5 vezes 3 igual a 15 maneiras diferentes de fazer a viagem. Se tivéssemos 10 possibilidades para os voos São Paulo-Paris, haveriam 10 vezes 3 igual a 30 maneiras de fazer a viagem. Em geral, podemos dizer que existem N maneiras de começar a viagem e N maneiras de continuar. Portanto, haverão M vezes N maneiras de fazer a viagem. Suponha agora que a viagem original será estendida para a China através de 4 possibilidades adicionais.
Teremos então 5 vezes 3 vezes 4 igual a 60 maneiras de fazer a viagem. Então podemos generalizar esse tipo de raciocínio na seguinte forma. Se algo pode ser feito de n uma maneiras, e depois uma segunda coisa pode ser feito de n duas maneiras, e assim por diante, o número de maneiras que a sequência dessas coisas pode ser feita é n1 vezes n2 vezes n3 e etc. Vejamos outro exemplo. De quantas maneiras 6 pessoas, P1 a P6, podem sentar em 6 assentos? O primeiro que chega tem 6 lugares para escolher, o segundo 5, o terceiro 4 e assim por diante. Usando esse raciocínio, concluímos que as opções são 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 720 possibilidades. Agora vamos supor que para 6 pessoas acima só existem 4 assentos vagos. De quantas maneiras essas 4 assentos podem ser ocupados? Inicialmente existem 6 pessoas para o primeiro assento e sobram 5 pessoas para o segundo assento, 4 pessoas para o terceiro, 3 pessoas para o quarto e 1 pessoa para o último assento. Temos então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 360 maneiras de ocupar os 4 assentos. Agora digamos que as 4 pessoas que podem ocupar os assentos devem formar uma comissão. De quantas maneiras essa comissão pode ser formada? Em uma comissão de 4 membros, P1 a P4, não importa que posição os membros ocupam, pois, por exemplo, P1, P2, P3, P4 e P4, P3, P2, P1 representam a mesma comissão. Então, uma comissão de 4 membros pode ser montada em exatamente 4 fatorial igual a 24 permutações que representam a mesma comissão. Temos então que dividir o total de 360 por 24 para achar o número de comissões de 4 membros diferentes, que é 15. Podemos dizer que em um conjunto de 6 elementos existem 15 subconjuntos de 4 elementos, pois em um subconjunto a ordem não importa. Agora note que quando selecionamos 4 elementos para a comissão, deixamos 2 elementos de fora. Isso é, formamos em paralelo a comissão com 6 elementos, com os 2 que ficaram de fora. Veja que para cada comissão de 4 elementos, deverá haver necessariamente uma comissão de 2 elementos correspondente. Então podemos escrever que a combinação de 6, 4 a 4 é igual à combinação de 6, 2 a 2. Por exemplo, na combinação dos 3 elementos A, B, C, 2 a 2, temos AB com C de fora, BC com A de fora e AC com B de fora. A placa dos automóveis em São Paulo tem 3 letras e 4 números. Quantas placas são disponíveis? Cada letra pode ter 24 seleções e cada número pode ter 10 seleções. Portanto, temos 24 ao cubo vezes 10 à quarta, que dá 138.240.000 seleções possíveis. Quantas permutações de 2 letras podem ser feitas com as letras da palavra problema? Temos 6 letras distintas, das quais selecionamos 2 de cada vez. Portanto, a permutação de 8 elementos 2 a 2, que é igual a 8 fatorial, 8 menos 2 fatorial, que é igual a 56 permutações. Um grupo de turistas pretende viajar para 8 cidades brasileiras. De quantas maneiras esta viagem pode ser feita considerando: primeiro, os estados podem ser visitados em qualquer ordem. Segundo, a cidade do Rio de Janeiro deve ser visitada em primeiro lugar. E terceiro, a cidade do Rio de Janeiro deve ser visitada em primeiro lugar e a de São Paulo em último lugar. Então, no primeiro caso, nós temos 8 cidades a serem visitadas em qualquer ordem. Portanto, permutação de 8, 1 a 1, que é 8 fatorial. No segundo caso, temos uma cidade fixa, portanto, permutação de 7 elementos, que é 7 fatorial. E no terceiro caso, temos 2 cidades fixas, portanto, permutamos 6 elementos, que é 6 fatorial.